para minha virada de chave, para essa tomada de decisão, sabe. Era um momento que pedia muito, e eu sentia a necessidade de mais, de ser colo, de ser acolhimento e de ser e da busca também pelo autoconhecimento, porque tudo começou assim, eu fui buscar o autoconhecimento, me empoderei, e aqui estou. Seja muito bem-vinda ao Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Aqui é um espaço criado para dar voz às mulheres que sabem que podem ser mais e assim impulsionar você que também quer ser mais. Aqui é um lembrete para que você fique ligada que você não precisa estar pronta, você pode ser mais. Curte aqui, envia para uma mulher que também quer ser mais, que você sabe que pode ser mais, para assistir o nosso episódio de hoje. Estamos aqui com Fabiana, conhecida como Fabi Inspira. Eu nem vou apresentar para deixar ela dizer para vocês. Fala um pouquinho, Fabi, quem não te conhece, quem é Fabi Inspira? Ah, Polly, primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui com você, estou muito feliz, muito assim, o coração saltitando de felicidade de ver esse projeto tão lindo acontecendo, impulsionando tantas mulheres. Parabéns, continue, porque você é maravilhosa, polipotente. Então, eu sou Fabiana Cerqueira, nas redes sociais Fabi Inspira, sou terapeuta, mãe, mulher, amiga, impulsionadora também de outras mulheres, né? E seguindo aí nessa de lhe trazer, conforto emocional, inteligência emocional. Maravilha, o que hoje em dia nós estamos, né, cada vez mais ansiando esse conforto emocional, né? Então, estamos vivendo momentos, né, de desafios grandes, emocionalmente falando. Que bom que temos pessoas tão preparadas como você para trazer mais conforto emocional, né? Principalmente para mulheres, que é o Sim, meu foco. e Mas o meu você também. trabalha só com mulheres? Sim, trabalho só com mulheres e adolescentes, né, adolescentes e mulheres. É muito importante isso, trabalhar na minha visão, trabalhar com adolescente, porque eu penso quando eu era menina, né, quando eu era adolescente, que não tinha acesso à terapia, e como a terapia transforma, como isso faz impulsiona para a vida, com segurança, né, porque quantas vezes a adolescência já é uma fase de muitas dúvidas e incertezas, e quando você tem, esse poder, esse autoconhecimento, você vai para o mundo. Estávamos falando mais cedo aqui no episódio anterior, quanto é importante esse autoconhecimento, né? Quanto é importante você ter consciência do quanto você pode ser mais, né? E isso aí a gente adquire através do autoconhecimento, né? Quando foi, Fabi, que você despertou para poder ser mais? Então, assim, ó, Polly, modéstia à parte, eu sempre pensei muito grande, eu sempre fui livre no meu pensamento. Minha família, eu venho de uma construção de família muito positiva, que deu liberdade para você ser o que você quiser, a gente te apoia. Vá para o mundo, agora vá sabendo o que você vai encontrar, né? Então, eu fui para o mundo dos negócios, dos business, né? Queria ganhar muito dinheiro, mas eu tinha uma coisa dentro de Ana, contato com o outro. E aí, nos encontros, a amigoterapia, dizia todo mundo dizia: "Fabi, você tem que ser terapeuta, você tem que fazer psicologia e tal". Mas na pandemia foi o momento, assim, crucial para minha virada de chave, para essa tomada de decisão, sabe. Era um momento que pedia muito, e eu sentia a necessidade de mais, de ser colo, de ser acolhimento e de ser e da busca também pelo autoconhecimento, porque tudo começou assim, eu fui buscar o autoconhecimento, me empoderei, e aqui estou. Quando a gente busca a nossa transformação, né, a gente percebe o quanto isso é poderoso, o quanto isso nos leva a um lugar maior, né, a ser realmente mais. Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem contato com a potência que nós mesmos somos. E aí, isso aí, a gente não pode deixar guardado e tem que expandir para o outro, né? Que bom que você colocou no mundo, né, esse servir lindo. Então, assim, eu sempre tive um pensamento muito livre, sabe, Paula? Então eu sempre acreditei muito nos meus sonhos. Positivo, eu vou pra vida, eu me jogo, eu me entrego, tudo meu é muito intenso. Mas, especificamente na pandemia,
isso me tocou mais forte, né, todo mundo dentro de casa, todo mundo junto, aquela coisa de a gente precisa acolher, a gente precisa entender, a gente precisa recuar para compreender o momento. Então ali foi a sacada que eu disse assim: "Eu preciso sair desse mundo onde eu estou trabalhando ali com CLT, só no administrativo, né, ganhar dinheiro, meta, 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 ganhar dinheiro, meta, meta". Eu pensava assim: "Tem um lado humano meu que grita", né, inclusive nas outras empresas que trabalhei, as pessoas sempre me buscavam para conversar. "Ah, você tinha que ser o RH", eu falei: "Gente, eu tô correndo do RH, não quero conta com isso". Mas estava eu lá fazendo isso, além dos grupos também de amigas, né, aquela amigoterapia. E uma amiga, assim, maravilhosa também, que me apresentou uma formação em constelação, e foi o despertar. Então, assim, foi a busca pelo autoconhecimento que me mostrou que é isso que eu quero para minha vida e isso eu posso compartilhar com outros, sabe. Então, quando eu estava ali na busca pelo meu autoconhecimento. Engraçado que a gente estava falando justamente isso na edição anterior, né? Que justamente quando a gente mergulha dentro de nós mesmas, né? Quando a gente vai em busca da nossa transformação, a transformação é tão potente, é tão poderosa que a gente quer o tempo todo levar isso para os outros, né? Exato. Poderia dizer que você foi impulsionada por essa grande amiga? Conta pra gente aí quem é essa amiga, né? O que que essa amiga viu que você talvez não estivesse vendo e que você realmente eh, recebeu talvez esse empurrãozinho para que você pudesse ser ainda mais. Ai, então estou de frente para esta amiga De frente com o Poli. querida, de frente com o Poli, exatamente, com o polipotente, assim que eu te chamo, desde esse meu despertar, né. Até então éramos apenas não, né, corrigindo, éramos grandes amigas e você enxergava já em mim esse lado, esse potencial para ser terapeuta, e eu não tinha ainda despertado verdadeiramente isso dentro de mim. E aí na pandemia você mergulhada nas lives, a gente fazendo live e você me mandou um recadinho assim: "Quero você pra vida comigo". Aquilo me tocou num lugar, sabe, quando a chave vira e você falou: "Fabi, vamos comigo, vamos fazer essa formação em constelação". Amiga, isso é maravilhoso, isso é diferente, é completamente, você nunca viu nada do que você vai experienciar agora. Um chamado, eu vou arriscar, pagar pra e fui chegando lá, eu me deleitei tanto que estou aqui de frente com você, né, e sendo, vivendo, exercendo essa profissão que me deixa, assim, tão preenchida, sabe. Eu posso te dizer que eu sou feliz, Oh, terapeuta, que hoje eu estou no meu lugar. que bom. Obrigada, Ai, Poli que querida. felicidade. Que Ai. felicidade de ter empurrado a vaquinha da administradora no precipício para dar lugar a nascer essa terapeuta grandiosa que você é, que com certeza vem ajudando muitas outras mulheres a transformar suas vidas, a olhar mais para si, a ter esse cuidado, né? Esse autocuidado, a expandir esse auto-amor. Não só para ela, né? Porque quando ela tem esse auto-amor, né, em expansão, ela vai também propagar esse amor para todo mundo. Você Eu queria fazer uma observação, sabe, Poli? Tem ferramentas que a gente conhece que antes era tão desconhecido, era tão distante na minha vida, que na hora que você faz esse discurso, parece calma. É muito profundo. Inclusive, Poli, um dado momento, né, eu descortinei a minha alma. Eu percebi isso. Nesse mergulho do autoconhecimento, eu me deparei com momentos, situações e portas que antes nunca teriam sido abertas dentro de mim. Isso foi o mais importante. E ali eu pensei: "Meu Deus, quanta transformação, que processo de autocura". E aí eu comecei a entender a minha vida, a minha família, as pessoas ao meu redor, os ambientes que eu frequentava. Quando a gente se cura, eu acredito que a gente cura um impacto gigantesco. certeza. É sistêmico, né? A gente, Exatamente. a gente que vem da constelação sistêmica sabe Exatamente. disso. Então, quando a gente se cura, a gente quebra, né, lealdades familiares, a gente quebra padrões, né? A gente dá um basta em repetições que a gente não quer mais viver e que
pessoas que vieram antes da gente talvez até tentaram, mas não tiveram a força, né? E mais uma vez eu venho falando do episódio anterior. Quem não assistiu, volta lá para assistir o primeiro episódio que a gente teve aqui no Pode Ser Mais com Carol Pinho. E a gente trouxe muito isso de o quão é importante você olhar para si, o quão é importante você olhar para dentro, o quão é importante esse autoconhecimento, né? Que às vezes é dolorido. E é dolorido justamente por isso, porque a gente precisa quebrar padrões que estão muito enraizados, né, na nossa ancestralidade, na nossa família. Então, quando a gente consegue dar esse passo além, nós somos apenas a primeira, né, a dar um passo diferente, a fazer diferente. Não melhor nem pior do que ninguém, apenas diferente do nosso jeito, na nossa busca de ser mais. E quando a gente busca ser mais, a gente está abrindo espaço para todas as outras que vêm atrás da gente, né, que vêm depois da gente, também ser mais e ser além do que a gente foi. A coisa da mudança, da transformação, né? Eu gosto de um trocadilho que é quem não muda, dança. Depende da Sim, dança, né? sim. Então, isso é muito, muito impactante. Viver essa transformação, respeitando todo mundo que veio antes, que fez do seu jeito e que talvez não teve nem a oportunidade de escolher fazer diferente. Mas agora a gente olha, honra e diz, daqui eu sei do meu jeito, da minha forma, né? Como eu quero seguir. E que as que chegarão depois de nós façam ainda melhor do jeito delas. Você se imaginou, Fabi, lá atrás, quando você fez faculdade de administração, um dia se tornar terapeuta? Ser Não, mais do que administradora, ser mais do que mãe, ser mais do que amiga, ser mais do que conselheira e fazer da sua profissão o seu servir real, né? Essa entrega total sua como terapeuta? como terapeuta, verdadeiramente não. Mas eu me enxergava mais, eu me enxergava juíza, né? Era o meu projeto de vida inicial, era ser juíza. Mas aí eu fui pro lado da administração, seguindo, né, o caminho de meu pai. Ó a lealdade aí, né, invisível. Então, e aí no meio do caminho, eu algo me beliscou assim, tipo: "É isso aqui". Mas aí eu falei: "Ah, não, eu já segui aqui, já tô bem, né". Você já estava ali estabilizada no que você fazia, então, falei: "Não, não quero fazer isso agora não". Então, eu sentia necessidade de ser mais coisas, além de administradora, mas não necessariamente terapeuta naquele momento. E a partir desse momento que você se torna mais do que administradora e assume esse papel de terapeuta, né, e se encontra nesse lugar de terapeuta, nesse lugar de expandir, né, o olhar das pessoas, nesse lugar de curar também outras pessoas enquanto você cura a si mesma. Quais foram as principais conquistas que você vem tendo desde esse movimento inicial de se tornar mais ao assumir esse papel de terapeuta? Olhe, sem sombra de dúvidas, liberdade. Liberdade é uma coisa para mim, é um valor inegociável. Eu hoje tenho liberdade de fazer o meu horário, liberdade de escolher trabalhar ou não hoje, amanhã ou depois. Eu tenho liberdade. Eu sempre fui uma mulher muito organizada financeiramente. Sou administradora, então era muito organizada e continuo sendo. Então, esse conhecimento veio como um aliado para mim. E agora poder eu sou a minha chefe. E aí em algum momento, assim, pesou. E se eu começar a atender tanto a ponto de não dar conta da demanda do lado mulher, do lado mãe que existe. Mas eu faço isso com tanto amor, Polly, com tanto amor, que eu encontro tempo para o tempo nessa, sabe? Então, a liberdade foi a minha maior conquista. E tem sido uma das minhas maiores conquistas. Posso te dizer isso, assim, com segurança. Que delícia. E assim, perceber que essa liberdade toda vem através do empreender, né? Porque, na verdade, quando você se torna terapeuta e você se torna a própria chefa, você tem ali a autonomia de fazer o seu próprio horário, de, né, organizar a sua própria agenda, vendo dentro da sua agenda o que é mais importante para você. É o momento de ser terapeuta, é o momento de ser mãe, é o momento do cuidar, é o momento da casa, né? Você consegue organizar isso com a liberdade que você tem para se organizar, né? Não são todas que começam tão organizadas assim, né? Mas esse empreender no lugar de terapeuta, né? Que você empreende a Sim. sua profissão de terapeuta, né? Você acha que foi realmente a grande mudança na sua vida?
Foi, porque eu sempre, como administradora, eu vinha ali CLT, a carteira assinada, tudo certinho, seus direitos, férias no momento certo, 13º, então você tem uma segurança, né. E, além disso, teve um desafio muito grande que é, eu fui formada enquanto ser humano para ser uma mulher independente, e na transição de carreira isso pesou, porque eu saí de um salário fixo para um imaginário, que poderia dar certo ou não. Porque quando você começa, você não tem muitos clientes. Inicialmente você tem alguém que algum colega que formou com você e achou você uma pessoa inteligente, interessante, a formar o seu caminho, né, terapêutico e muito bom, combina com o deles, conecta. Mas é tudo que você tem por enquanto. E ainda venho na contramão das redes sociais. Que é um boom, que é um fenômeno. Eu venho na contramão disso tudo. Eu não trabalho minhas redes sociais, eu não saio divulgando o meu trabalho. Lá não trabalho como todo mundo tem trabalhado, né, e não tenho nada contra. Só não tenho, aptidão, liberdade, a dinâmica mesmo, qual a palavra que eu posso usar, assim, o macete, né. Eu não lido bem com as redes sociais. Eu não sou uma pessoa altamente conectada, não sou. Eu me conecto muito com as pessoas. Então eu gosto de sentar, de ouvir, de olho no olho, sabe? Ainda que seja através da tela, mas essa coisa do movimento da rede social era uma coisa que me assustava muito, porque eu ficava pensando, meu Deus, produzir conteúdo todo santo dia, isso vai me acabar. Sabe? Então, esse era um dos desafios que eu ficava pensando, vou, não vou, que me segurava. Mas depois eu falei, quer saber de uma coisa? Ah, eu vou. E se não der certo, eu volto. E tá tudo bem. E ter apoio, me permitir, aceitar ser ajudada, desconstruindo aquela imagem lá do passado de vou precisar pedir ajuda financeira ao marido. Nossa senhora, nesse lugar que me doía muito. E aí, nesse momento, você percebe, quão importantes são as parcerias que você faz para a sua vida. Não apenas para os seus negócios. E eu encontrei e eu encontro, melhor dizendo, grandes parceiros. Estão comigo, graças a Deus, e que continuem também. Amém, que assim seja. Bens a Deus. Mas isso é verdade, e eu acredito nisso, sabe, Polly, que isso é muito importante quando você se conecta com pessoas que vão agregar, que vão te impulsionar, que estão ali. Só a energia da vibração de "tô torcendo com você por você, vá que vai dar certo". Energia ninguém Não, engana, né? Energia não energia não engana. mente. Então, A gente sabe o que sente, você né. tem essa sensibilidade de perceber, né, a energia com tranquilidade, com clareza. E é muito lindo de ver, né, você falar sobre esse desabrochar, sobre esse encontro que você teve com esse lugar de fazer o seu servir, né, o seu propósito. E é muito gratificante, né, saber que você faz tão bem isso e faz com amor. A sua entrega, com toda certeza, né, é grandiosa para todo mundo que tem a oportunidade de estar com você e de ouvir, de sentar meia hora para te ouvir e ouvir os seus conselhos, né, a sua ajuda mesmo. E claro que a rede social, ela, né, não é o tudo, Sim. né? Mas também a gente não pode fechar os olhos para que ela não é nada, né, Por isso que então eu estou aqui. Por isso também, né. e assim, que bom que hoje você não precisa da rede social para colocar o seu servir no mundo, né, mas quanto mais você se antenar para a rede social, mais você vai poder elevar o seu valor, né? Elevar o valor do seu serviço. E não necessariamente produzindo conteúdo todo dia, né? A gente vem de uma era do marketing que era obrigatório, mas hoje já está sendo bem desconstruído isso. Então, que você encontre aí da melhor forma para que você leve essa voz sua, né? E tudo que você tem a oferecer através da sua voz para as redes sociais. Não só para uma venda do seu serviço, mas também para contribuir, né? Com todas as pessoas que podem ali te ouvir sem necessariamente ser seus clientes, né? Sim. Então,
por favor, mantenha-se na rede. Por Sim, menor sim. que seja essa presença, mas mantenha-se ali frequentemente presente para que as pessoas possam, né, ser agraciadas com o seu lindo servir. Estou atenta a este chamado. Ótimo. Vamos para um momento especial, né? Que é um momento assim que eu gosto muito, que é o momento que eu trago as cartinhas. Tá? Então eu vou trazer aqui, vou abrir o baralhozinho de cartinhas. Essa cartinha você já conhece. Sim. São cartinhas que não têm significados prontos, né? Então você vai tirar uma cartinha e a partir da imagem dessa cartinha eu quero que você mostre para a câmera essa cartinha, a imagem, depois que você olhar, claro, né? E traga pra gente assim, quando você pensa em você pode ser mais, o que que isso desperta em você? Através da imagem dessa carta, e claro, juntamente com a sua história, a sua trajetória, né? O que que desperta em você quando você ouve você pode ser mais? Uma carta linda, né? Aqui eu me vejo flutuando exatamente nesse estado de espírito que me sinto hoje na minha profissão. Me permitindo ser livre, voando, leve. Porque muitas vezes a gente tem liberdade, mas a gente não tem leveza. E leveza na minha Mostra a vida, carta. para a minha vida, é extremamente importante. Então aqui eu me vejo voando aqui nesse colorido que sou, minha vida é colorida desta forma, sabe? Eu busco todos os dias direcionar os meus pensamentos de maneira positiva, ainda que não seja um dia ensolarado, né, que ele esteja nublado, eu sempre busco olhar o lado positivo de tudo. Então, essa carta diz muito, sou eu aqui, ó, partindo rumo ao sucesso, à minha felicidade, sabe? É conectada com as minhas cores, com as minhas vibrações, com o que eu acredito. A coisa da inteligência emocional foi um boom na minha vida. Poder ser autêntica, eu sempre fui de uma personalidade muito forte e nunca gostei de ir com a manada, eu sempre vinha na contramão, né. Quando você associa isso, inteligência emocional, autoconhecimento, ninguém te para, porque pouco importa o que o outro está pensando sobre mim, o que importa é como eu estou me sentindo, o que é que eu tenho para entregar, né, o que é que a gente está conectando. Qual é o propósito da minha vida aqui? Esse momento tá sendo, assim, tão maravilhoso. Essa carta, você entende? Sobre essas coisas, assim. Isso. Estar nesse lugar aí dessa carta, dessa leveza, dessa alegria, desse colorido, né? Poderíamos dizer que é onde você está hoje. Sim. Mas para chegar até aí, houveram desafios? Muitos, Quais foram muitos. os principais desafios? E assim, o que que você traz de maior aprendizado com esses desafios para você chegar aonde você chegou? Eu posso te dizer, assim, Polly, com muita certeza que foi a coisa do financeiro, porque eu sou muito organizada. Então, tinha logo lá no começo, tinha mês que eu atendia 2 pessoas. E aí você, sei lá, talvez R$ 500, R$ 1.000 no máximo, a depender do atendimento que você fizesse, né, porque dentro da terapia você tem outros atendimentos terapêuticos. E aí, como é que você vive, como é que paga as contas com esse valor, né? Então, me permitir receber ajuda foi o meu maior desafio. Então, me desconectar daquela Fabiana, administradora, e dentro dessa Fabiana administradora, já empreendedora, uma vida de sucesso e de uma vida estável. E muito alinhada aos meus valores, né, da minha base ali, do que meu pai e minha mãe me ensinaram, de ser independente, de fazer as coisas, ter um passo onde suas pernas conseguem alcançar. Então, quando eu me vi nessa incerteza, a cabeça deu uma sacudida, assim, de: "Bora, vai continuar ou vai desistir?". Mas aí eu também me permiti o acolhimento, o autoacolhimento, sabe, de olhar pra mim e dizer: "Você chegou até aqui, e é mais uma porta. Vamos tentar essa porta? Se lá do lado tiver um sol lindo sorrindo pra você, se joga. Se tiver nublado, eu só segura o passo". E assim, ninguém se desliga completamente, né, eu já tinha 20 anos de profissão, então você não desliga: "Ó, tô indo ser terapeuta e tchau".
Então, associado a isso, eu fui fazendo alguns trabalhos, mas já fui dizendo: "Busque outra pessoa, estou indicando um outro profissional, estou me conectando com uma nova Fabiana, está chegando uma terapeuta aqui. Então, se você precisar, inclusive dentro da empresa, desse movimento, estou aqui". E aí que foi também muito importante, porque as pessoas acreditaram em mim também, sabe, Polly? Abrir, eh, você acolher novos profissionais, abrir portas, né? E às vezes, quando eu vejo esse movimento, porque hoje tudo se fala de rede social, né? E nos atendimentos, esse é um dos grandes desafios. E aí as pessoas falam disso: "Ah, mas eu tô entregando e tem 10 curtidas, ninguém compartilha, ninguém comenta". E eu falo assim: se você puder impactar uma pessoa, se você vai transformar a vida de uma única pessoa, já valeu o seu trabalho, né. E porque às vezes você está sendo impactada por pessoas que estão lhe conduzindo para um lugar. E às vezes também a gente fica muito presa, né? A gente é muita gente, vou falar por mim. Eu fiquei muito presa há muito tempo nos comentários, nas curtidas, nas métricas do Instagram, né? Mas a gente não percebe que essa mensagem pode estar chegando para alguém que está impactando essa pessoa de forma grandiosa e ela está no cantinho dela. Ela não curtiu, ela não comentou, ela não compartilhou, ela não teve nenhuma reação àquela mensagem que chegou a ela, mas aquela mensagem impactou nela. E você só vai saber disso muito tempo lá na frente, né? Então, assim, eu comecei a perceber muito tempo depois que minha mensagem estava impactando pessoas que nunca me disseram nada. Que nunca, né, que silenciosamente estavam sendo impactadas. E quando eu parei, quando eu deixei de produzir conteúdo, essas pessoas vieram: "Polly, tenho sentido falta". Porque aquela mensagem que você abria todo dia de manhã com uma cartinha, né? Aquele seu comentário, a sua forma de trazer alguma polêmica, inclusive, isso para mim era muito importante e não estou sentindo sua falta. E ali você se dá conta: poxa, nem sabia que essa pessoa me Me acompanhava, acompanhava. né? Me acompanhava. Então, não para, né? Não parar, não pare de fazer, porque às vezes as pessoas estão sendo impactadas assim, mas estão sendo impactadas da forma dela, silenciosamente, né? E você está servindo essa pessoa à evolução dela, a ela ser mais cada dia. Nesse impacto e nessa linha do que você fala, Polly, eu também, experimentei disso, que é quando eu gravava qualquer história, falando, às vezes, sobre até movimentos que estavam acontecendo ou, compartilhando, né, do meu momento, do meu estado de espírito daquele dia. E aí as pessoas, nossa, o story bombava, muita gente comentava e eu me perguntava: "Caramba, vou tirar isso do story e vou botar no feed 10 curtidas. Nos stories, sei lá, 30, 40 comentários", e eu falava: "Meu Deus, essas pessoas não falam isso". E aí quando alguém, assim, muito próximo, eu perguntei: "Poxa, por que você só comenta no privado?". E ela falou assim: "Ah, amiga, eu não quero me expor. É Eu mais tenho quando você traz vergonha". questões, né, tão pessoais, de autoconhecimento. Exatamente. E aí me deu mais certeza do que eu falei assim: "Caramba, Instagram pra mim não vai funcionar tanto", porque o que eu Mas trabalho se a é gente uma olhar por coisa. outro olhar, está Está funcionando, estava funcionando. funcionando. Exatamente, mas é aquela coisa, é muito íntimo, a terapia é Sim, muito íntima e a gente quebra também um grande tabu que, no passado, as pessoas que iam fazer terapia eram pessoas adoecidas, né, sim. e inclusive associadas a pessoas doentes mentais. Isso foi muito pesado, como tantos outros tabus que a gente já Ainda vivemos esse derrubou. grande tabu, né? Mas agora terapia é Tá? vida, inclusive eu costumo dizer que na escola deveria ser inserido educação financeira, sexualidade e Educação autoconhecimento, emocional. gente, porque é o caminho. Já existem, algumas escolas já estão até dando uma partida, né, tem Sim, projeto de sim, vida, algumas matérias que são mais para falar desse, desenvolvimento emocional, mas quantas pessoas não têm acesso a isso? Quantas pessoas certeza. estão adoecendo por conta disso? Pessoas adoecidas adoecem outras pessoas, Adoece a sociedade, né? infelizmente. O que que você pode dizer, Fabi, para pessoas que, né, precisam desse impulso para que quem esteja nos assistindo, como é que você completaria a frase? Você pode ser mais quando? Quando você se entrega, quando você acredita. O primeiro passo é acreditar. Acredite e vai com tudo. Acredita e vai, se joga, Só né? se joga, exatamente. Pra gente fechar, eu vou contar um segredinho pra vocês, né? Que Fabi, além de administradora, além de mãe, além de esposa, além de amiga maravilhosa, também terapeuta,
também é poetisa. Então, Sim. Fabi trouxe pra gente, né, Trouxe. uma poesia. Queria abrir esse espaço aqui para que ela trouxesse. E ela compartilhava muito também lá no perfil dela no Instagram as poesias e tenho sentido falta. Talvez Ai, nunca tenha dito isso lá, tá vendo? Mas estou falando aqui agora publicamente. É mais um impulso para que você volte a produzir esses conteúdos, a compartilhar com a gente as suas poesias que tanto enchem nossos corações. polipotente. Na pandemia, eu comecei a potencializar as minhas poesias. Comecei também a compartilhar com o mundo, né? Embora eu seja essa pessoa extrovertida, eu sou tímida. Um quê de timidez existe dentro de Fabiana. E a poesia me liberta, ela me leva também para um lugar de aconchego, de liberdade, sabe? De você poder ser quem você quer ser em fazer outro movimento. Então, o tempo inteiro eu tô fazendo poesia na minha mente. Eu vim pra cá, enquanto eu aguardava ali, eu escrevi isso aqui. E as Então coisas fluem com naturalidade, né? Quando é que vamos ter uma publicação dessas poesias? então, teremos em breve. Tem um projeto novo aí, mas eu quero ler primeiro minha Tá poesia e bom, depois tá eu vou bom. falar sobre isso. Se permita ser leve, independente, confiante e presente. Fazer o que ter em mente, olhar para o julgamento, focar no autoconhecimento. Viver com plenitude o que te faz deixar estampado no rosto o sorriso que sempre, independente da provação. Faça o que move seu coração. Que lindo. Ai, obrigada, Polly. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Você perguntou o que é que vem por aí, né? Então, estou escrevendo meu livro de poesia. Muito em breve vou divulgar aqui para vocês, para irem no meu lançamento. São passos, né? À Certeza. medida que a gente se organiza internamente, você vai realizando seus sonhos e você também faz parte disso, viu, Polly? Você vai escrever o prefácio lá, já está convidada aqui do meu livro. Assim ao vivo. Pois é, ao vivo aqui para ficar gravado, né? Porque depois lá na frente você vai dizer, tô sem tempo na agenda, vai dizer, você se comprometeu no podcast, hein? Tá aqui a prova. Então, assim, você também acendeu isso em mim, sabe? De Fabiana, por que você não escreve um? Você me deu um livro de poesias e eu li, eu falei, caramba, ela enxerga isso aqui tudo em mim mesmo. E a poesia tá comigo desde a adolescência. Eu escrevia nos meus cadernos, hoje eu encontro esses cadernos, eu me conecto com eles e eu penso, como eu venho. Claro que o pensamento transformou, mas como eu vinha nessa coisa do romantismo, do viver, de olhar de uma forma diferente para o mundo, sabe? De acreditar que as pessoas podem ser o que elas querem ser, que vieram aqui para exercer com liberdade assim o que você tem em mente, positivamente, viver livremente e realizar sonhos assim inimagináveis. É. Fico muito feliz de aceitar esse convite, né, de escrever esse prefácio. De fato, já tem tempo que, né, vamos, escreve esse livro. Cadê essas poesias? Precisa ouvir ao mundo, né? Fazer uma coleção, uma coletânea dessas poesias em um lugar, um compilado dessas poesias, né? Porque elas estão vindo ao mundo devagarzinho ali no Instagram, né, numa postagem, em outra, enfim, né, em uma apresentação, você sempre traz, mas fazer um compilado, né, para deixar esse registro realmente para a eternidade, né? E muito feliz, né, de poder participar e de poder impulsionar a você realizar mais esse grande passo. E quando tiver com o livro pronto, claro, né, voltar aqui para a gente realmente fazer uma divulgação maior e ampla desse livro lindo que eu tenho certeza que vai trazer muito acalento aos corações das pessoas que lerem. Muito feliz de ter você aqui. Esse é o nosso segundo episódio, né? Então é ainda uma estreia do nosso Você Pode Ser Mais. E fico muito feliz de ter pessoas como você abrindo esse espaço, abrindo esse projeto, impulsionando cada vez mais para que mais e mais mulheres percebam que todas podemos ser mais. Feliz demais por ter você aqui, muito obrigada. Feliz estou eu de estar aqui com você, de te ver crescendo, de ver outra área, outra potência
potência feminina aflorando, outro segmento da sua potência nascendo aqui. E, sobretudo, ver esse olhinho brilhando, sabe? Eu sei que você tá feliz, minha amiga, e eu tô tão feliz por te ver feliz. E tô feliz de estar aqui também, porque poderia ter sido qualquer outra pessoa, feliz que sou eu. E feliz que você também acredita, sabe, no meu projeto de vida, que você acredita na minha profissão. Eu, enquanto terapeuta, eu, enquanto poetisa, só tenho a lhe agradecer, Polly, por ter me impulsionado, por ter lançado uma sementinha ali e regado, porque às vezes a gente lança e vai embora. Você lançou e regou. Isso, Ai, que gratidão, maravilha. amo você. Se você gostou desse episódio, manda para uma mulher para ela entender que ela também pode ser mais. Até a próxima. Tchau.